Abordaremos nos slides a seguir como fazer monitorização hemodinâmica e teste de fluido responsividade com ultrassom point of care, hemograma, gasometria arterial e venosa central e também pela medida da PAM. Meu nome é Alexandre Francisco Silva, sou médico formado no Rio de Janeiro, atuo na região do Vale do Paraíba Paulista e na capital paulista também. Em emergência, serviços de cardiologia e unidade de terapia intensiva. O catéter de Swan-Ganz é o padrão ouro ainda para a monitorização hemodinâmica do paciente crítico, mas tem sido substituído devido a complicações, dificuldade de interpretação, treinamento de médicos para interpretação e passagem do catéter de Swan-Ganz, tem sido substituído por monitorização minimamente invasiva. Dentre elas, nós temos o ecocardiograma, que é um bom auxiliador no manuseio do paciente crítico. Por que eu tenho que saber débito cardíaco, resistência vascular periférica, pressão arterial média, pressão capilar pulmonar, PVC? Por que eu preciso saber isso? Para a detecção dos tipos de choque. Temos choque hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo e distributivo. E você, tendo os dados obtidos pela monitorização hemodinâmica, você consegue saber o tipo de choque e também vai te ajudar no tratamento destes pacientes. Uma das principais medidas é o débito cardíaco. Com um ecocardiograma, ultrassom point of care, você calculando o volume sistólico e sabendo a frequência cardíaca do paciente, você consegue calcular o débito cardíaco. E se você tem o peso e a altura desse paciente, você consegue calcular o índice cardíaco, que nada mais é do que o débito cardíaco por metro quadrado. Então, você, através do corte longitudinal para external, você vai medir a via de saída do ventrículo esquerdo. E no corte 4 câmaras, você vai conseguir a integral velocidade-tempo, chamada de VTI. Conseguindo esses valores, você calcula o volume sistólico e, consequentemente, o débito e, com a altura e o peso, o índice cardíaco. Essas são uma das principais medidas hemodinâmicas, tanto para ver se o paciente tem um débito baixo, aumentado ou normal. Também ajuda em teste de fluido responsividade, através do delta VTI ou do aumento do débito cardíaco acima de 10, 15% após um desafio de volume ou elevação passiva das pernas. Então, o débito cardíaco é muito importante para o manuseio do paciente crítico. Tá? Quem faz ultrassom point of care, tanto na emergência quanto na unidade de terapia intensiva, tem que estar treinado para cálculo do débito cardíaco. Pressão da artéria pulmonar, pressão sistólica da artéria pulmonar, você vai conseguir através dessa fórmula que está aí. O que você vai precisar medir com o ecocardiograma ultrassom point of care? A velocidade do refluxo tricúspide e a PVC, ou pressão do átrio direito. Velocidade do refluxo tricúspide, você tem aí no slide como conseguir ela. E a PVC você consegue através da colapsibilidade da veia cava inferior, que vai ser abordada nos outros slides. Tá? Tendo essas medidas, você consegue ver se o paciente tem uma pressão sistólica da artéria pulmonar normal ou elevada. Pressão de artéria pulmonar ocluída é a pré-carga do coração esquerdo. A PVC, que a gente vai conseguir através da veia cava inferior, é a pré-carga do coração direito. Ambas não são boas para reposição volêmica, para fluido responsividade. Tá?
Porém, elas mostrarão o estado volêmico do paciente, mas nunca use essas medidas para reposição volêmica, para fluido responsividade, para ver se o paciente responde a volume. São testes falhos para tal, ok? Então você tem a fórmula de Nagy para ver a pressão de artéria pulmonar ocluída através do ecocardiograma, tá bom? Você vai utilizar Doppler na válvula mitral, tá? E também no folheto lateral da válvula mitral. Você vai jogar na fórmula que está aí do slide, tá? E você consegue a pressão de artéria pulmonar ocluída. Mas lembre-se, não serve para fluido responsividade, não serve para reposição volêmica. A PVC também não serve para fluido responsividade, não serve para reposição volêmica, porém, ela vai te ajudar na medida da resistência vascular sistêmica, que você vai ver em breve nos próximos slides. Se você tem um paciente com cólera, com hemorragia, com certeza a PVC vai estar muito baixa, né? Então, PVC muito baixa, 0,5, paciente chocado ou hipovolêmico, tudo bem, você vai ter que fazer reposição volêmica para corrigir a pressão arterial média desse paciente, tá? Melhorar a perfusão dele. Porém, PVC 10, 15, não vai te ajudar para repor volume, tá? Não use PVC para fluido responsividade, mas ela vai te ajudar em cálculo de resistência vascular sistêmica, tá? E valores muito baixos, tudo bem, o paciente está hipovolêmico. Agora, valores 10, 15, não vai te ajudar em nada para falar que o paciente está hipovolêmico, tá bom? Você vai medir a veia cava inferior, tá? Você vai ter as medidas se ela tem menos de 1,5 centímetros, se ela varia de 1,5 a 2,5 centímetros ou se ela está acima de 2,5 centímetros. E vai ver se ela colaba menos de 50%, mais de 50% ou 100% ou não colaba. Através desses valores, dessas informações, você vai ter a pressão do átrio direito, que é equivalente à pressão venosa central. Tá bom? Então tem essa tabelinha aqui, importante para você ter o valor da pressão do átrio direito, que é a nossa pressão venosa central. Tá? Mas repetindo, não serve para reposição volêmica. Não vai te ajudar para teste de fluido responsividade. Tá? Nem como teto. Não serve. Tá bom? É igual cara ou coroa. Tá bom? 50% de chance. Resistência vascular sistêmica vai te ajudar principalmente no choque distributivo, choques sépticos, vasoplégicos, que a resistência cai, tá? Você vai conseguir, através da medida da PAM, geralmente pressão invasiva, né? Arterial invasiva, porém você não tendo recurso, você pode ver a PAM no próprio manguito, né? A PVC, que foi dita previamente, e o débito cardíaco. PVC, você vai ver pela veia cava inferior, como dito no slide anterior, e o débito cardíaco, lá nos primeiros slides, através da VTI e da via de saída do ventrículo esquerdo. Jogando nessa fórmula, você tem o valor normal de 900 a 1400 e também tem o índice. O índice ele é por metro quadrado. Sabendo o peso e a altura do paciente, você faz o índice da resistência vascular sistêmica. Tá bom? Bom, com hemograma, gasometria arterial, gasometria venosa central, você vai conseguir outros valores que ajudarão no tratamento do paciente crítico. A oferta de oxigênio, tá aí a fórmula, né? Pelo conteúdo arterial do oxigênio e o débito que você vai conseguir no ultrassom point FCARE, tá? Pela gasometria arterial e pelo hemograma. Pode ver na fórmula que tem pressão arterial de O2, saturação arterial de O2 e hemoglobina. No caso do consumo de oxigênio, você vai ter que ter a gasometria venosa central do paciente. Não é gasometria periférica, tá? É gasometria venosa central. Você vai conseguir o consumo de oxigênio e também vai conseguir com DO2 e o VO2
ver a taxa de extração de oxigênio desse paciente, que vai te ajudar no manuseio do doente crítico, chocado, hipovolêmico. Temos agora a taxa de extração do oxigênio. Nós temos aí a saturação venosa central de oxigênio, dosagem de lactato e gap de CO2. O gap de CO2, você vê o gasometria arterial e você vê o CO2 no sangue venoso central. Geralmente, valores acima de 5 sugerem baixo débito cardíaco e hipoperfusão periférica. Tá? Isso te auxilia ao uso de dobutamina. Tá? O mesmo vale para a saturação venosa central. Tá? A saturação venosa central de oxigênio é o oxigênio que volta ao coração após ser extraído na periferia. Tá bom? Então, esses valores, esses marcadores te ajudarão no manuseio da perfusão tecidual, se o débito está baixo, tá bom? Então, são valores importantes que você tenha para cálculo. Ah, eu não tenho Swan-Ganz. Dá para calcular na mão, a fórmula está aí. Tá? Hemograma, gasometria arterial, gasometria venosa central e lactato. Você consegue, calculando rapidamente, existe até aplicativos que você joga o valor e já te dá imediatamente, sem precisar fazer o cálculo, eles já te dão. Então você pode ter uma monitorização hemodinâmica nos pacientes, mesmo você não tendo catéter de Swan-Ganz. Você tendo um ecocardiograma, tendo hemograma, gasometria arterial, gasometria venosa central, lactato, você consegue monitorizar esses pacientes. Bom, falaremos agora de fluido-responsividade. O método usado tanto em ventilação mecânica quanto em ventilação espontânea é a elevação passiva das pernas. Problema desse método: o paciente não pode estar com hipertensão intracraniana, você tem que manter a cabeceira elevada, não pode estar com hipertensão abdominal, nem trauma pélvico, perna, que vai piorar. Se esse paciente não tem nenhum desses problemas, tanto faz estar em ventilação protetora, em ventilação antiga, que era de 8 ml por quilo predito, ou em ventilação espontânea, ou em modo PSV, a elevação passiva das pernas é o melhor método para fluido-responsividade. Tá? Nós temos métodos com área sobre a curva excelentes, variação de pressão de pulso, variação de volume sistólico, porém eles só são validados no modo antigo de ventilar, que era a ventilação não protetora, ou seja, volume corrente de 8 ml por quilo predito. Hoje em dia a unidade de terapia intensiva não usa mais isso. Tá? Então não tem como usar VPP, VVS, VPS, porque você não ventila mais daquele jeito de quando elas eram validadas. Então você faz elevação passiva da perna e tem alguns métodos. Pode aumentar a TCO2 do carpinógrafo? Sim, valores acima de 5. Na posição recumbente e na posição com a perna elevada, é um método bom para ver se o paciente é fluido responsivo. Outro método seria o ultrassom point of care. O mais acurado é o eco transesofágico. Porém, você não tendo eco transesofágico, você pode fazer o delta VTI no teu ecocardiograma normal. Você vê o VTI do paciente, mede ele na posição recumbente e após botar ele, abaixar a cabeceira e elevar as pernas por 1 minuto, você calcula o VTI após esse 1 minuto. Por quê? Você vai jogar o sangue dos membros inferiores no abdômen e no tórax. Você vai aumentar a pré-carga com sangue da perna do próprio paciente, sem risco de fazer um soro, ele entrar em edema agudo de pulmão e ter que fazer medidas para tirar esse soro. Você levantando a perna do paciente, você já joga 400 ml de pré-carga. Se o VTI aumentou acima de 10% ou 15%, isso equivale a um aumento de 10 a 15% do débito cardíaco. Então, se isso acontece quando você levanta a perna do paciente, esse paciente responde a volume. Ele é fluido responsivo. Então, elevação passiva das pernas com delta VTI,
VTI pré e pós elevação das pernas em 1 minuto, é um bom parâmetro para você ver se o paciente responde a volume, se ele é fluido responsivo, sem precisar injetar soro externo, volume externo ao paciente. Tá bom? O problema seria, às vezes, sair da posição que você mediu aquela VTI, né? Isso aí seria um viés, seria uma falha. Estou falando no eco transtorácico, tá? Porém, dá para fazer delta VTI com elevação passiva das pernas como teste de fluido responsividade. Então, aqui relembrando o delta VTI, tá? E passarei agora a variação de cavo inferior. Nós já vimos que a PVC não serve para fluido responsividade, mas te auxilia em algumas medidas, principalmente resistência vascular periférica, tá? Mas você tem essa da cavo inferior da PVC, é o colabamento. Mas você pode ver a distensão também da cavo inferior, porém só é validada em ventilação não protetora, ou seja, volume corrente maior que 8 ml por quilo predito, ou quilo ideal, tá? Um PIP menor que 10, e o paciente tem que estar curarizado ou não ter esforço respiratório nenhum, você tem que ter certeza disso. Se houver um aumento de 12% na distensibilidade, isso equivale a um aumento de 10% no débito cardíaco. Então você tem um paciente fluido responsivo pela fórmula que está aí no slide. Tá? Você vai ver o diâmetro maior e o diâmetro menor. Você vai fazer a diferença deles e dividir pelo diâmetro menor e multiplicar por 100. Tá? Porém, o colabamento serve para PVC, que não é bom para repor volume, mas te ajuda em alguns cálculos de monitorização hemodinâmica. A distensibilidade tem o porém de não ser validada em volume corrente menor que 8 ml por quilo. Então, você vê que as coisas têm seus limites, né? Não dá para fazer em todo mundo. Vou fazer ultrassom, colabou 100%. Colabou 100%, como assim? PVC? PVC não vai te ajudar na fluido responsividade, tá? Vai te ajudar no cálculo da resistência vascular sistêmica. Tá? PVC está muito baixo, está de 0 e o paciente está hipovolêmico? Não, aí tudo bem. Agora, PVC de 10 não vai te dizer nada. Tá? E a distensibilidade só vai servir se você tiver um paciente que não esteja em SARA, com volume 8 ml por quilo, você não vai. Na UTI hoje em dia não se usa mais 8 ml por quilo predito do volume corrente. Tá bom? Então você vê as limitações dos métodos, né? Tem que saber das limitações para não achar que a tua medida serve para qualquer situação, para qualquer parâmetro. Não. Tem as suas regras, tem os seus poréns. Tudo que eu falei aqui tem porém e também tem suas vantagens. Tá? Não podemos esquecer isso, senão a gente vai errar no manuseio do paciente. Bom, antigamente as pessoas faziam volume e viam o estetoscópio se o paciente ficava congesto ou não e paravam de repor volume. Era uma medida antiga para a reposição volêmica dos pacientes. Tá? Você pode fazer com ultrassom, evitar isso, né? Um protocolo false. Você pode descartar se o choque é obstrutivo, se o choque é cardiogênico, se o choque é hipovolêmico ou se você suspeita de um choque séptico. Tá? Não é 100% acurado, principalmente porque você vai ver ali frequentemente, né? No slide. Nem tudo é 100% em medicina, né? Eu tive um professor que dizia que a medicina é como o amor, nem sempre e nem nunca. Ele falava em francês, né? Eu não sei falar francês, então traduzi para português isso, tá? Então, protocolo false. Protocolo false. Você está com o paciente com uma falha circulatória aguda, hipotenso ou chocado. O que você vai ver? Com o teu ultrassom point-of-care, você vai procurar tamponamento ou sinais de embolia. Você vai procurar trombose venosa profunda, você vai procurar hipertensão pulmonar. A embolia pulmonar não é padrão ouro, mas ele pode te sugerir. O paciente está chocado, hipotenso e tem essa trombose aqui na perna, pode ser uma embolia pulmonar. Eu fiz aqui um subchifoide ou 4 câmaras ou 5 câmaras.
Eu vi aqui que está tamponando. Ah, sim, então isso é um choque obstrutivo. Você vai ter que tomar medidas para isso. Ah, eu peguei e fiz ultrassom pulmonar. Tem lá o ponto pulmonar, divisa de uma pleura que desliza com uma pleura que não desliza no protocolo Blue. E eu estou vendo o pneumotórax. Então você tem que resolver o pneumotórax, que provavelmente essa é a causa do teu choque. Ah, então vamos pular. Não vi nada disso. Não tem suspeita de choque obstrutivo. O paciente está hipotenso ou chocado. Aí eu continuo vendo o pulmão dele e procuro linha B. A paciente tem mais de 3 linha B em todos os cortes pulmonares que eu pesquisei. Então esse paciente é um choque cardiogênico. O paciente está congesto e chocado. Geralmente choque cardiogênico. Não tem linha B pulmonar. Eu tenho linha A. Eu tenho perfil A bilateral. Bom, então você não está parecendo ser choque cardiogênico. E você também não está achando que é um choque obstrutivo através dos exames, do exame dos valores da tua visualização no ultrassom que você fez. Perfil A, não está tamponado, não tem TVP, não tem pneumotórax, é perfil A, aí você pode fazer uma prova volêmica. Nossa, o paciente melhorou com a prova volêmica da PAM dele, melhorou a perfusão. Então você está diante de um choque hipovolêmico. Mas tem um problema. No choque séptico, você fazer volume às vezes demais, como é um problema de vasodilatação, você pode evoluir como com a congestão pulmonar. Então, se o paciente fica congesto, pelo protocolo FOLS, provavelmente você tem um choque séptico. Tá bom? Então, esse é o protocolo FOLS, que dá para, na emergência, na correria, te guiar na condução de um paciente hipotenso ou chocado. Tá bom? Protocolo Blue, ele está inserido naquela pesquisa anterior, né, do protocolo FOLS. Você vai ter que ver se a pleura desliza e através daí você segue o algoritmo ali. Pleura deslizou, sim, e é perfil B bilateral, você está diante de um edema agudo de pulmão. Ou de SARA. SARA também tem várias linhas B, tá? Perfil A. Perfil A, você vai e procura trombose venosa profunda. Se você achou, você suspeitará de uma embolia pulmonar. Não vai te garantir, tem que fazer outros exames. Mas suspeitará de embolia pulmonar no caso de choque, hipotensão ou dispneia. Ah, não tem trombose venosa profunda e eu fiz o PILAPS, aí você vai ter que estudar o protocolo Blue, né? Fui lá no posto lateral e tem uma imagem lá, uma consolidação, um retalho. Então esse paciente tem uma pneumonia. Não tem nada disso, desconfie de DPOC ou asma, mas isso não é diagnóstico de DPOC e asma. Para você desconfiar, principalmente paciente dispneico, que você não achou nada disso tendo deslizamento pleural. Ah, tem deslizamento pleural mais ou menos. Geralmente e é perfil AB ou C, tem uma consolidação, geralmente é pneumonia. Ah, não desliza a pleura. Não desliza a pleura e é perfil B, pneumonia. Não desliza a pleura e é perfil A, você vai ter que procurar o ponto pulmonar. Ponto pulmonar é aquela divisa entre a pleura que desliza e a pleura que não desliza. Ali começa o pneumotórax. Ah, não achei, está embaixo da costela, às vezes é difícil. Vai te ajudar o sinal da estratosfera ou do código de barras, mas o patognomônico de pneumotórax é o ponto pulmonar. Não tem ponto pulmonar, então você vai ter que procurar outros diagnósticos. Bom, medida da PAM, tá aí a fórmula, tá? Importante, tá? Para te ajudar. PAM acima de 65, 70,
você consegue perfusão dos órgãos vitais. Geralmente é o alvo a ser alcançado, exceto no neurocrítico. No neurocrítico você tem que ter uma PAM aumentada, né? Por causa da pressão de perfusão cerebral, tá? Mas é importante você calcular a PAM e ver se o paciente está com a PAM baixa e tomar as medidas pertinentes. Tá. E como eu falei, tá? Você tendo a curva de PAM, você consegue calcular a variação de pressão de pulso. O único, porém, da VPP é volume corrente. Não é o que usamos hoje em UTI. Não é ventilação protetora. Então, não é usado, tá? Exceto em alguns casos, você aumenta em 1 minuto. Tem um livro do Dr. Jean-Louis Vincent, que ele comenta que você pode medir em 1 minuto com 8 ml por quilo e comparar com a ventilação protetora 6 ml por quilo predito. Existe um gap para você calcular, mas assim, não é recomendado por causa de pneumotórax, barotrauma, volutrauma, tá? Mas se você tem um paciente que não é SARA, na SARA você não pode fazer isso, tá? SARA é ventilação protetora mesmo, tá bom? Reduz mortalidade. Mas eu vi no livro do Jean-Louis Vincent que em 1 minuto eles calculavam com 8 ml por quilo predito, que é a ventilação mecânica antiga, com PIP menor que 10 e sem drive respiratório próprio, acima de 12%, você tem um paciente que responde a volume fluido responsivo, que equivale a um aumento de 10 a 15% do débito cardíaco do Swan-Ganz. Tá bom? Um abraço a todos e muito obrigado.